Saudações, amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2.000 metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. FMI lança manual de moeda digital, para bancos centrais do mundo. O Fundo Monetário Internacional FMI, lançou um manual para os bancos centrais globais, sobre o desenvolvimento e implementação de moedas digitais, do Banco Central, CBDCs. O Manual Virtual de Moeda Digital do Banco Central do FMI, publicado na semana passada, apontou que o aumento do uso de CBDCs pode reduzir a dolarização da economia global, uma situação em que os países deixam de depender do dólar americano como moeda de reserva. A desdolarização aumentaria os custos dos empréstimos nos Estados Unidos, tornando os empréstimos caros para empresas e indivíduos, afetando assim o crescimento econômico. Os valores do mercado de ações também podem cair, reduzindo as poupanças e os investimentos dos americanos. Além da desdolarização, um CBDC poderia aumentar os riscos de fuga para a segurança dos depósitos bancários de retalho em períodos de tensão no mercado. Durante períodos de volatilidade do mercado, os clientes retiram os seus depósitos e transferem-nos para ativos seguros para evitar perder dinheiro, em cenários como colapsos bancários. Se os CBDCs estivessem disponíveis, retirar fundos de um banco e colocá-los nesses ativos seria uma opção segura para muitas pessoas, desencadeando assim uma corrida aos bancos. A organização destacou que os CBDCs poderiam oferecer uma reserva segura de valor e meios de pagamento eficientes, o que pode aumentar a concorrência pelo financiamento de depósitos, aumentar a participação dos bancos no financiamento por atacado e reduzir os lucros dos bancos. O manual da FMI foi publicado quando a diretora da organização, Kristalina Georgieva, promoveu o uso de CBDCs durante o Festival Fintech de Singapura em 15 de novembro, argumentando que tais moedas digitais poderiam pôr fim à economia baseada em dinheiro. Os CBDCs podem substituir o dinheiro, cuja distribuição é cara nas economias insulares, disse ela durante um discurso. Os CBDCs ofereceriam uma alternativa segura e de baixo custo ao dinheiro. Eles também ofereceriam uma ponte entre o dinheiro privado e um parâmetro para medir o seu valor, tal como o dinheiro hoje, que podemos retirar dos nossos bancos. Em maio, a senhora Georgieva disse que o mundo estava caminhando para a adoção generalizada do CBDC sem considerar os riscos envolvidos em tal transição. Temos cuidado com a escolha entre CBDCs de atacado e varejo. Acreditamos que os CBDCs de atacado podem ser implementados com pouco espaço para surpresas indesejáveis. Enquanto os CBDCs de varejo transformam completamente o sistema financeiro de uma forma que não sabemos bem quais consequências isso poderia trazer, disse ela durante uma discussão. Os CBDCs de atacado destinam-se a ser usados em liquidações interbancárias, bem como em transações entre instituições e outros participantes do mercado, enquanto os CBDCs de varejo devem ser usados pela população em geral e outras instituições. Um risco potencial dos CBDCs de varejo é que os fundos sejam retirados dos bancos comerciais tradicionais e depositados como CBDCs nos bancos centrais. O esgotamento dos depósitos afetará a capacidade de empréstimo dos bancos comerciais, possivelmente agravando qualquer crise bancária.
CBDC do governo do Zé. Enquanto o FMI avança com a promoção dos CBDCs, os legisladores republicanos estão a tomar medidas para impedir o governo do Zé de emitir tais moedas digitais. Em setembro, o deputado Tom Emmer, R. reintroduziu a lei estadual anti-vigilância do CBDC. Em um comunicado à imprensa de 12 de setembro, Emmer destacou que, diferentemente das criptomoedas descentralizadas como o Bitcoin, os CBDCs são projetados e emitidos por um governo e transacionam, em um livre razão digital controlado por esse governo. Isto poderia dar à administração o poder de vigiar as transações dos americanos e sufocar atividades politicamente impopulares. O projeto de lei impõe as seguintes proibições. Impede que a Reserva Federal do Zé emita uma CBDC diretamente a indivíduos, garantindo assim que a Fed não se possa mobilizar como banco de retalho e recolher dados pessoais de americanos. Proíbe o Fed de emitir indiretamente um CBDC para indivíduos através de um intermediário, bloqueando assim o Banco Central de lançar uma moeda digital de varejo através de um sistema financeiro de 2 níveis. Proíbe o Fed de usar qualquer CBDC para implementar sua política monetária. Isto garante que o Banco Central não seja capaz de utilizar estas moedas como uma ferramenta para controlar a economia americana. Em março de 2022, o presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva pedindo ao Fed que continuasse a sua investigação e experimentação contínua de CBDCs e que avaliasse os benefícios e riscos de um dólar digital. Falando sobre o assunto, Emmer disse que os relatórios da agência para aquela ordem executiva deixaram claro que a administração Biden não está apenas ansiosa para criar um CBDC, mas também está disposta a trocar o direito dos americanos à privacidade financeira por um estilo de vigilância moeda digital do Banco Central. Não vamos deixar isso acontecer, disse ele. A Lei Estatal Anti-Vigilância CBDC garante que a política de moeda digital dos Estados Unidos esteja nas mãos do povo americano, e não do Estado administrativo, de modo que reflita nossos valores americanos de privacidade, soberania individual e competitividade no mercado livre. Em 20 de setembro, o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara aprovou o projeto. Em abril, Michelle Bowman, membro do Conselho do Federal Reserve, alertou em um discurso que um CBDC pode representar riscos, desafios e compensações significativos. Existe o risco de que um CBDC forneça não apenas uma janela, mas potencialmente um impedimento, a liberdade de que os americanos desfrutam na escolha de como o dinheiro e os recursos são usados e investidos. Um CBDC também poderia levar à politização do sistema de pagamentos, minando potencialmente a independência do Fed, disse Bowman. Em maio, a Câmara dos Representantes da Flórida aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de CBDCs no estado. O projeto de lei definia dinheiro para excluir o CBDC. Semanas antes de o projeto de lei ser aprovado, o governador da Flórida, Ron DeSantis, apontou a China como um exemplo potencial de como os CBDCs poderiam afetar negativamente as pessoas. Não procure além da China para ver o impacto da moeda digital centralizada, disse ele. O Banco Popular da China utiliza o seu banco central para monitorizar o comportamento dos cidadãos, permitindo a vigilância dos hábitos de consumo e cortando o acesso a bens e serviços. Fonte: Naveen Atrapoli. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima.